Fala aí, galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Hoje eu estou aqui com um cara muito brother, que é o Nelson Murilo, que é consultor sênior de segurança. E antes que o Nelson faz muita coisa, mas antes que eu fale, eu quero deixá-lo falar, né, se apresentar. E aí, Nelson, beleza? Beleza, Fernando. Obrigado pelo convite, cara. Fiquei muito honrado, hein? Acompanho seu canal já há bastante tempo e fiquei feliz em poder participar. Na verdade, eu trabalho já há bastante tempo nessa área, né, na área de segurança. Tenho aí, sei lá, bons anos dedicados à área. Trabalho com bastante coisa diferente, wireless, resposta a incidente, firewall, infraestrutura, segurança física, enfim, praticamente tudo que você pensar em termos de segurança, eu já fiz alguma coisa, ou algum projeto eu tive envolvido. Então, eu tenho já um tempo de mercado aí, a gente pode conversar sobre algumas coisas que você tem interesse aí. Não, com certeza, assim, versatilidade é muito característico sua, assim, a gente vê as coisas que você vai fazendo, né, na área, e aí sai uma publicação de uma coisa, sai um conteúdo de uma outra coisa, são ambos assuntos, né, tudo assunto na área de segurança, mas em teoria bem diferentes entre si, e todos com uma qualidade altíssima, então realmente é admirável o trabalho que você faz, assim, estou muito feliz mesmo que o nosso público vai ter a oportunidade de assistir essa entrevista. Acho que vai ser incrível. E, bom, já começando, então, entrando no assunto, eu acho que quando a primeira vez que eu ouvi falar assim, no seu nome na área de segurança foi por conta acredito eu, pelo You Shot the Sheriff. Já deve ter muitos anos, mas eu lembro que, né, sei lá, conheci vocês e tal, conheci o pessoal do Shot the Sheriff, e falei, legal, nós somos um dos organizadores do evento, né? E aí, como é que estão as organizações para o Shot the Sheriff de 2020, 2021? Como é que você tem em mente aí? Uhum. O evento tem 13 anos, né, de existência. Ele surgiu de uma necessidade que a gente percebeu de juntar dois mundos da segurança, que é o pessoal que é gestor, que é manager e tal, e o pessoal que escova beat. Parecia que são duas tribos, eles não conversam, não tem uma interface entre as duas, um fala A, outro fala B. Então, a gente achou que valia a pena ter um evento que juntasse os dois, porque tinha muito um evento que era uma coisa ou era outra coisa. Então, se ia um evento para falar de gestão, você ia um evento para falar para olhar a tela preta e ver um monte de número passando. Então, a gente achou que não fazia sentido ser separado, né? Já que é tudo uma área só e todo mundo trabalha na mesma empresa, digamos assim. Bom, então o evento surgiu disso, a gente resolveu fazer um formato diferente, num bar, para as pessoas poderem ficar mais relaxadas e trocar um network melhor. Então, esse é o modelo do evento, né? Basicamente, a gente vem com esse formato já todos os anos. E a gente está pensando como é que a gente vai fazer esse ano, né? A gente tem esse problema da pandemia desse ano, a gente não sabe se vai conseguir fazer, se abrirem, a gente faz em São Paulo, todo ano a gente faz em São Paulo, a gente não sabe se a gente vai conseguir abrir, os lugares vão abrir depois, se o lugar abrir, quantas pessoas vão poder ficar no mesmo ambiente, se vai ter alguma restrição em relação a isso, se as pessoas vão se sentir seguras em frequentar ambientes com mais gente, Sim. e se a vacina sair, se tiver uma mutação, se tiver uma segunda onda, como é que vai ser isso? Então, a gente não tem, ninguém sabe, né, como é que isso A vai, questão dos vai voos acontecer. também, né? Então, Oi? Oi? a questão dos voos também, né? Se vai ter voo, né? Como é feito em São Paulo, metade dos palestrantes é internacional. Se vai ter voo para o pessoal chegar, se o pessoal vai se sentir seguro em pegar um voo para ir para o Brasil, que a gente sabe que o Brasil hoje está mal colocado, né, no ranking aí de contaminação. Então, tem tudo isso que a gente precisa ver. E o nosso evento ele não é muito bom para o modelo online, porque perde
boa parte do que o evento que é a network. Muita gente já conseguiu emprego, muita gente já montou a empresa, muita gente já teve informação, insights para fazer coisas interessantes dentro do evento. Então a gente perde bastante quando isso não tem uma interação física, né? A pessoa não está lá batendo um papo, tomando um chopp, fica mais relaxado, mais tranquilo. As fronteiras, as barreiras abaixam, né? Então fica mais fácil das coisas acontecerem. Então, a gente não sabe como é que a gente vai ser, como é que ele vai ser no futuro. Mas o evento tem sido uma referência, né? Todo mundo que foi no evento quer voltar. É um evento que é um modelo diferente até na própria forma de ir ao evento. Quem contrata, os convites são dados pelos patrocinadores, não tem venda de ingresso. Às vezes até a gente coloca uma venda porque o pessoal pede, quer ir de qualquer jeito, e a gente coloca alguns ingressos para venda, mas no geral quem vai no evento é quem recebe o convite dos patrocinadores do evento. Então esse é um modelo também que é um pouco diferente do tradicional. Então o evento tem várias coisas que não são padrão de mercado, né? Sim. E a gente, inclusive, fez o segundo, se eu não me engano, que a gente trouxe um cara de fora de Chicago, que depois montou um evento exatamente no mesmo modelo do nosso. Ele falou que ia copiar na cara dura mesmo, a gente falou, beleza, pode, fica à vontade. Então, hoje tem um evento em Chicago, que é a .com, que é basicamente o mesmo modelo do Shot the Sheriff, só que ele cresceu mais, está num outro ambiente, né? Tem condição de crescer mais e ele mudou um pouco o formato, mas ele surgiu mais ou menos da mesma ideia do nosso. Nossa, então o Show da Sheriff já deu cria. Mais ou menos isso. Que legal. É um evento, eu já fui várias vezes e curto muito, muito mesmo. É um evento muito bem organizado, roda muito redondo, muito legal mesmo. Bom, beleza. Aí é que eu falo sobre a sua versatilidade, né? Beleza, né? Era o que eu tinha na minha cabeça, assim, né? O Nelson Murilo e tal organizou o evento, o Show da Sheriff, bacana, consultor de segurança e tal. Há um tempo atrás, acho que foi a última coisa que eu vi, assim, sobre você, assim, pelo menos que chegou até mim, eu vi que você publicou um livro de segurança em Wi-Fi, né? E aí, eu queria saber um pouquinho disso. Eu nem sabia, que talvez por falta de oportunidade minha, eu não tinha visto, né, que você trabalhava em cima da área de segurança do Wi-Fi. Quando eu vi, já era o livro, né? Mas já tem tempo também o livro, né? Acho que a primeira edição, quando foi, você lembra? Eu acho que foi 2011 a primeira edição, se eu não me engano. E já está Tá na quarta edição. Já está na quarta. E aí, a história desse livro aí, está sendo legal? Como é que está isso? Você anda trabalhando ainda nele? E esse assunto, né, de segurança em rede sem fio no geral, como é que está isso para você? A motivação para escrever esse livro foi o seguinte: eu tinha feito um livro antes, chamava Segurança Nacional. Eu escrevi em 2001 esse livro e não tinha nem Google na época. Os exemplos todos que estão lá são de Yahoo, Alta Vista, não tinha nem Google na época. E aí o editor me perguntou se eu queria fazer uma edição nova desse livro. Aí eu falei, cara, eu quero falar de outra coisa, eu não quero mais falar não quero fazer uma versão nova desse livro, eu quero falar de outro tema, e eu acho que o tema de segurança em Wi-Fi é bom, porque eu não acho nada em português que seja relevante. Eu só acho publicação gringa e não acho que está com um nível que eu considere bom. Então, eu estou pensando em produzir alguma coisa. Você topa fazer um livro nessa área? Ele topou, e aí um ano depois eu consegui entregar o livro, a primeira versão do livro. E é o livro que eu gostaria de ler, né? Eu geralmente faço livros do jeito que eu gosto de ler. Eu sempre divido o livro mais ou menos em ataque e defesa, como macro, e depois eu vou fazendo os capítulos de acordo com os temas específicos. Mas a ideia foi essa, a ideia foi produzir alguma coisa em português que pudesse ser útil para as pessoas entrando na área, porque era uma área nova, em 2010, por aí, estava começando a chegar o wireless no Brasil, as empresas estavam começando a ver isso daí, a velocidade ainda era baixa, não era viável para a maioria das coisas, mas já era uma tendência, eu imaginava que já era uma tendência para o futuro, e como se consolidou. Então a ideia foi essa, a ideia foi produzir alguma coisa, e hoje ele é mais usado em universidades, como livro-texto e tal.
ele vende bastante para universidades por conta dele ter virado livro-texto em várias delas, né? Porra, parabéns, cara. Que legal. Muito bom saber disso. E por isso que eu procurei trabalhar nele e manter edições, né? Manter ele atualizado, justamente porque para poder ser útil, continuar sendo útil para essa galera que está entrando na faculdade. Animal. E dele nasceu um projeto desse Desse estudo, né? Deixa eu só colocar meu cabo aqui para não... deu um chabu aqui também, a gente vai precisar cortar essa parte com certeza. Passou um disco voador aqui, eu acho. Tá. Então, você repete a pergunta? Como é que é? Sim, repito. Tá. E do livro surgiu também do livro e do estudo, né, necessário para organizá-lo, surgiu também um projeto de um IDS, né? Essa ideia do IDS foi interessante, porque assim, você falou que eu organizo o Xotechef, né? Um dos outros organizadores do Xotechef é o Luiz Eduardo, o terceiro é o William Caprino, né? E o Luiz Eduardo, ele trabalha no NOC da Defcon. Então, ele que cuida do wireless, do pior ambiente wireless que pode existir na face da Terra, né? Que é o ambiente da Defcon. Todo mundo vai lá testar ferramenta nova, forma de exploração, tudo que você pensar em termos de wireless, o pessoal leva para a Defcon para ver se vai funcionar. Se está bom a ideia dele, a ideia de exploração dele. Então, eu acho que o Luiz até tem uma palestra, como fazer a segurança wireless do pior evento, do pior ambiente de wireless do mundo. É uma coisa assim, eu não sei exatamente, mas é uma coisa por aí. E aí ele falou que estava com uma dificuldade para fazer o IDS funcionar, da tecnologia que ele tinha na época, porque ele tinha muita dificuldade para fazer algumas coisas. Ele não conseguia ter resultado, saber se alguma coisa estava acontecendo ou não, dos ataques, que ele já sabia que os ataques podiam acontecer, mas o IDS não dava condição dele rapidamente mitigar aqueles ataques. Uhum. Aí ele falou, aí eu fiquei conversando com ele, falei, o que é que você acha que valia a pena ter no IDS? Ele falou, precisava ter tal coisa, tal coisa. Ele foi falando as coisas que ele acha que o IDS não tinha. Eu falei, cara, mas isso eu acho que não é difícil de fazer. Aí eu comecei a trabalhar num projeto exatamente de fazer um IDS para ver se as coisas que eu estava fazendo nele seriam úteis para um IDS na vida real. E aí, então, eu coloquei várias coisas que eram inéditas na época, tipo fazer expressão regular para nomes de rede parecida, que ninguém tinha. Eu tinha que ficar criando na cabeça dele Defcon com D maiúsculo, com 0, com Defcon Wi-Fi, Defcon não sei o quê. Tinha que fazer variações na mão, porque não tinha um gerador de expressão regular, por exemplo, para nome de rede. E entre várias outras coisas, né? Então, tipo, redes que apareciam e depois sumiam, alguns tipos de... sumiu tudo, por exemplo, ele não tinha como... De repente, sumisse tudo, ele não tinha como ser alertado, não existia um recurso para isso. Entre várias outras coisas. Só para entender. Sumiram todas as redes. Sumiram todas as Defcons de uma vez só. Ele não conseguia... O IDS não dava essa informação para ele no tempo que ele precisava, né? Então, assim, eu fiz... Então, isso e várias outras coisas que não tinham em IDS. E o projeto ficou tão legal que a própria Defcon aceitou como palestra. Então, em 2008, eu fui lá com ele falar sobre esse projeto. Então, foi legal, porque eu fui falar... Porque, geralmente, se você vai na Defcon, claro que tem muito projeto próprio, mas tem muita gente que vai falar de projeto de terceiros, né? Sim. De coisas que... Como é que customizou, como é que isso funciona, usei a ferramenta tal para isso, eu usei tal coisa, ou eu fiz uma exploração assim. Mas falar de um projeto de defesa, para proteção dentro da Defcon, eu acho que é uma coisa legal. Assim. E eu nunca tinha palestrado na Defcon, então não tinha nem surgido nada com o projeto, e o Luiz também foi como coautor, e aí a gente conseguiu palestrar lá. Sim, o assunto da segurança defensiva já é, sei lá, menos, né? Já é menor, tem menos, sei lá, é menos comum, assim, você encontra muito mais palestras e trabalhos em cima da ofensiva. A Defcon é mais voltada para ataque mesmo, apesar de não ser exatamente só ataque, que nem aquela que tem lá em
Miami lá, que eu esqueci o nome agora. Infiltrate, eu acho. Infiltrate? Sim. Que ela é voltada só para ataque, mas ela tem um viés de ataque, a Defcon, né? Você encontra muito mais coisa para ataque do que para defesa. Praticamente você não encontra nada de defesa lá. E são duas realidades aí que vocês juntaram, né? A segurança defensiva e o projeto próprio, como você falou. Isso. E realmente tem muito mais pessoas falando sobre como usar uma ferramenta X para atingir Y, né? E por que ele atingiu? É um projeto que já está, né? Ele não é mais, eu não trabalho mais nele, porque ele atingiu o objetivo. Porque o que o Luiz falou para mim, ele falou assim, cara, a palestra tem mais venda do que gente, praticamente, assistindo a palestra, para saber o que é que a gente colocou nesse negócio que eles não implementaram. Aí, então, logo depois da minha palestra, vários vendors começaram a colocar as coisas que eu tinha falado, até porque eu colocava os códigos, o projeto era código aberto, todo mundo podia ir lá e era em C, né? Então todo mundo podia ir lá e olhar o que estava fazendo. Aí eu colocava algumas partes, tipo assim, qual é a dificuldade de você colocar uma expressão irregular num programa para pegar... Eram duas linhas, uma para compilar o regex e outra para testar. Quer dizer, qual é a dificuldade de fazer isso, né? Aí todo mundo ficava assim com aquela cara de, né? Mas aí, esse então, é o tipo de coisa que o que é valioso é o insight, né? O insight então, que você tem. Isso aí. Então, por isso que o projeto não tem mais atualização hoje, porque ele cumpriu o papel dele, que era motivar as empresas de DS a colocarem coisas que são úteis na prática, né? Entendi. Para todo mundo poder usar. Fantástico. Acho que é isso. Cumpriu o projeto, cumpriu o objetivo e segue. Falando em projeto open source, né? Falando em defesa, falando em projeto próprio, vamos para ele, né? Check Rootkit. Eu tô ligado nesse carinha aí, presente aí, citado em, sei lá, dezenas de livros e trabalhos, enfim. Acho que o primeiro detector de rootkit para Linux, Nelson. Ele na verdade ele é o único detector de rootkit para Unix. Único para Unix. Porque para Linux tem o RK Hunter, né? Sim, que é um cara amigão meu, a gente troca uma ideia e tal. Né? Tem coisas assim, né? Isso. Ele tem para coisas obsoletas, tipo HPUX, Tru64, o próprio Solaris e tal. Então ele roda praticamente em todos os Unix existentes no mercado, né? Desde os mais antigos até os modernos. Os BSDs inteiro e tal. Uau. Então, ele é o único que roda em Unix. Isso foi uma das premissas do projeto, né? Ele poder rodar em vários Unix, AIX, da IBM, essas coisas. E você começou sozinho? Sentou, abriu VI, sei lá, e começou? O Emacs? Não, é VI. Sou do time do VI. Na verdade, foi o seguinte... Quando eu comecei na internet, isso tudo era mato ainda, né? Então, os caras estavam... Em 1995, abriu a internet comercial no Brasil. E aí, a onda era virar provedor de acesso, linha de escada, ganhar dinheiro e tal. Então, a experiência que o pessoal tinha era com Windows, ninguém conhecia Linux. Só que Linux era muito mais barato para montar um provedor, porque era de graça, óbvio, que era muito bem, você não pagar licença, era muito mais estável para manter as coisas e tal. E aí o pessoal começou a migrar para Linux, só que ninguém tinha experiência em Linux e muito menos em segurança em Linux. Né? Eu já estava na internet desde 91, 92, então eu já tinha uma bagagem de segurança boa desde essa época. Já tinha vivido, não que eu vivi o primeiro warning lá do Tim Morris lá em 88, mas eu já peguei esse rescaldo aí do pessoal para tratar melhor a segurança e tal. E aí o que aconteceu? Eu virei um pouco de referência desses caras para quando eles eram invadidos e tal. E aí o que eu fazia? Eu entrava e via as mesmas coisas, via os mesmos sinais de invasão, os mesmos programas que eram utilizados. E aí eu comecei a montar um script, porque para não fazer isso na mão. E aí eu comecei a mandar o script para os caras. Falei, roda esse negócio aí e me dá só o retorno. Porque ficou muito... Eu fiquei gastando muito tempo com isso, né? E aí foi assim que surgiu. O Klaus, que trabalha no NICBR, ele fez um projeto chamado Check Exploit, que foi da época também, o projeto foi abandonado e ele foi incorporado no Check Rootkit. Então o Klaus trabalhou junto comigo em várias coisas desse projeto.
E várias partes dele, ele escreveu uma parte do código em Perl, né? E aí eu achei que estava lento e tal, e um dos princípios do projeto era você não ter nada além do que vem no Linux, que vem no Unix, de uma maneira geral. Por isso que o projeto ele é em Shell e em C. Isso vem em qualquer Unix que você conseguir. Sim. Agora, Python não vem, Perl não vem, Go não vem, você tem que instalar. Então, esses caras não tinham essa experiência para instalar pacote, entendeu? Então, eu tinha que fazer uma ferramenta que fosse fácil dos caras instalarem e rodarem. Então, por isso que ela é feita nas linguagens que já vem nos Unix, né? O cara não precisa rodar nada além do que vem no Unix para poder rodar a ferramenta. E elas são independentes também, quer dizer, se o cara não conseguir, por exemplo, compilar um programa, ele ainda assim consegue rodar a parte em Shell. Então, assim, ela trabalha com essa modular nesse aspecto para não depender nem de partes dela mesma, né? Quais são essas duas partes, só para a galera entender, quem não conhece o Check Rootkit? Ele é composto de um corpo em Shell, que faz vários dos testes, e tem várias ferramentas em C agregado, que fazem coisas específicas. Então, ele tem algumas verificações que ele faz em C, por exemplo, para achar código load kernel, como é que é? LKM? Módulo de kernel malicioso. Ele usa um programa em C, que foi exatamente isso que o Klaus e a Cris fizeram em Perl, e eu refiz ele em C, porque ele ficava mais rápido e ficava não dependente do cara ter que instalar um pacote. Então, ele é isso. E assim, se você não conseguir compilar nada das ferramentinhas em C, você ainda assim consegue rodar o Shell dele. Então, ele vai te ajudar no que o Shell conseguir tratar. Animal. Então, essa foi uma premissa do projeto. Ele tinha que ser simples, fácil de usar, fácil de manter e fácil da pessoa que não tem experiência instalar e rodar. Olha, eu lembro que eu estudei Linux, sei lá, por livros, assim, agora eu já não lembro mais quais, mas se eu não me engano, talvez tenha sido Saiu um manual de administração oficial do Debian há muitos anos atrás, e parou, né? Acho que saiu, sei lá, uma vez. E eu acho que foi nele que eu vi sobre o Check Rootkit e gostei pra caramba. Instalei, eles empacotaram, né? Provavelmente alguém do time do Debian colocou lá. Que é uma coisa errada, né? Que é uma coisa errada, você acha? Porque, assim, você imagina, você vai estar rodando uma ferramenta que roda como root num ambiente que você suspeita que está infectado. Aí você vai depender da path do sistema operacional infectado. Entendi. Você instala o pacote, toda a distribuição está fazendo errado. O jeito de você rodar ele é você baixar do site, botar num diretório /checkrootkit. Esse é o jeito certo de rodar ele. Você não depende de path. Compilar fora do sistema? Você não precisa compilar fora, não, porque ele tem checks de verificar se ele está usando bibliotecas. Porque, por exemplo, parte do código dele não usa biblioteca externa. Ele não usa Dynamic Libraries. O código dele está todo dentro do binário. Ele traz para dentro do binário o código dele. Então, ele isola um pouco esse problema. Mas se você quiser, você pode fazer isso. Você pode compilar, pode botar num live CD, por exemplo, compilar, extrair e depois rodar os binários, né? Não, entendi seu ponto do empacotamento, faz sentido. Bom, mas eu conheci, assim, meio que por lá, e aí eu fiquei muito feliz de saber que foi feito aqui no Brasil, digamos assim. Foi feito por mão de obra brasileira. Aí. E eu fiquei sabendo, a gente trocou uma ideia antes, né, mas o que você planeja aí qual é o futuro do Check Rootkit hoje? Assim, quando ele fez 10 anos, o pessoal do ALCERT, né, o grupo de resposta a incidente da Austrália, me convidou para dar uma palestra, falar sobre o que aconteceu nesses 10 anos, o que ele evoluiu, o que rolou e tal. E agora, quando ele fez 20 anos, em 2017, eu fiz uma maratona pelo mundo aí, falando em vários, inclusive na Black Hat, né,
falando sobre os 20 anos do Check Rootkit, o que ele mudou, como é que ele funciona, para quem não conhecia e tal. E aí eu me dei conta de várias coisas que tinha no projeto que hoje é moda, mas na época já tinha. Por exemplo, você provavelmente não, certamente sabe mais do que eu, a história do antivírus, ele sempre foi muito calcado em assinatura. Uhum. Sei lá, falando de períodos aí, não tem muito tempo que ele começou a trabalhar por behavior, né, por comportamento. Sim. E o Check Rootkit já trabalha por comportamento desde a década de 90. Então, ele já tem recursos para verificar comportamento do ambiente em vez de tratar assinatura. Claro que ele tem muita assinatura para identificar especificamente, esse cara é esse malware específico. Aí ele precisa de uma assinatura para isso. Mas tem muito comportamento que ele detecta que foi incorporado na década de 90. Essa questão de você trabalhar por segurança by design também, uma coisa mais ou menos recente. Quando ele foi construído, ele já foi construído com o conceito de segurança by design. Então, assim, ele se você vê, ele é uma ferramenta que é majoritariamente shell, roda como root, e ela tem, em 23 anos, uma única vulnerabilidade descoberta. Caramba. Cara. Que foi corrigida em 10 segundos. Foi um erro de patch, alguém mandou um patch que eu não revisei, e aí surgiu uma pequena vulnerabilidade lá, que não ganhava, o cara não ganhava shell, ganhava nada, ele só conseguia criar um arquivo numa área que ele não tinha permissão. E aí isso foi corrigido 10 minutos, sabe? Já estava pronto a correção. Então, assim, ele é um projeto que tem 23 anos e tem uma vulnerabilidade, tem um CVE para ele. Então, assim, segurança by design é uma coisa que já estava no projeto desde a origem. Sim. E todas as coisas que você tem, ele não tem banco de dados, ele não tem arquivo de configuração, ele não tem nada que possa comprometer o ambiente. Ele não se baseia no path do sistema. Ele faz autoverificação, verifica se ele tem está rodando em algum ambiente que comprometeu de alguma forma as coisas que ele detecta. Ele faz double check de várias coisas, ele faz check em shell e depois ele faz o mesmo check em C, uma ferramenta em C, compara as duas. Então ele faz várias coisas para garantir que ele está conseguindo rodar de maneira não suspeita, né? Entendi. Não tem ninguém interceptando isso, tentando manipular os resultados. Tentando manipular ele, exatamente. E ele não gera arquivo, então não gera relatório, ele não faz nada que possa ser manipulado. Então, assim, é uma ferramenta que tem e a questão de UX também, quer dizer, é uma ferramenta simples, você sempre roda com comando, você não precisa fazer nada, não tem interface, você não tem requirements, não tem dependências, não tem nada. Então, assim, tudo que você vê hoje de tecnologias que você precisa para rodar, ele já tinha isso na origem dele, né? Você associa isso ao sucesso dele? Porque eu estou olhando aqui, aprendendo, e estou até trazendo isso para os meus projetos. Eu percebo que eu acho que os projetos de software livre como um todo têm muito a aprender com o Check Rootkit. Eu mesmo estou comparando com os meus aqui e falo, nossa, acho que não pensei em nada disso. Eu preciso revisar esse negócio todo. Você associa isso ao sucesso? Eu não sei, talvez o sucesso dele seja porque ele é o único, né? Talvez seja isso, eu não sei. Porque o pessoal compara muito ele com o RK Hunter, e o RK Hunter é um baita de um projeto também, mas ele só roda em Linux, e o fato dele poder rodar em outras plataformas, eu acho que também isso é parte do sucesso dele. Eu acho que a simplicidade dele também é isso, né? Porque isso também foi um desafio de projeto. Ele tinha que ser simples, tinha que ser fácil, porque o usuário dele eram pessoas que não tinham grande conhecimento, né? Sim, você então, tinha isso em mente desde o início, né? Porque você vê aqueles projetos elaborados, o cara, você tem que baixar tal coisa, depende do Python versão ABC, você começa a criar amarra para o pessoal desenvolver o negócio. Ele não, ele simplesmente você baixa o negócio lá, roda e tá bom, né? Quando eu lancei, inclusive, eu lembro, quando eu lancei ele, a primeira versão,
o pessoal falou assim, o cara falou assim, mas eu não vou confiar num negócio que eu não consigo ver o código-fonte. Eu falei, não, cara, é um shell. Você vai lá e olha. Porque ele achou que era um binário, né? Porque ele não viu lá numa extensão, não viu os Cs e tal. Ele achou que a primeira versão era só um shell mesmo, não tinha ainda os Cs, né? Aí ele falou, eu não tinha me tocado que era um shell, achei que era você já estava distribuindo o binário do negócio. Eu falei, não, é um shell, olha lá que você vai ver. E ele continua, Nelson, assim, para a galera que quer olhar, quer baixar, quer ver, de repente ver o código, tudo isso está lá no checkrootkit.org, né? Isso, está lá no site dele, no old school ainda, né? Não está no GitHub e tal, eu preferi manter ele lá. E você falou do que eu penso para o futuro. Cara, eu penso em manter ele até hoje, até quando der, sim, porque sempre tem novas versões de malware, tem coisas para acrescentar. Ele está para ser uma versão nova agora, inclusive com vários malwares novos incorporados. Então ele vai se manter desse jeito. Assim, eu não pretendo mudar nada no projeto original. Ele vai continuar do jeito que ele é monolítico, com programas agregados, que é a melhor forma de conseguir manter ele íntegro, na minha visão. E eu só vou acrescentar novas verificações nele, né? E tentar otimizar alguma outra coisa, melhorar alguma coisa, e manter ele atualizado. É um grande desafio também, porque na medida que ele começou com o kernel, era, sei lá, 1 ponto alguma coisa. Hoje o kernel está em 5 ou 6, eu nem sei mais qual é a versão do kernel do Linux. Então teve várias mudanças, eu tive que mudar como é que eu varro o /proc, como é que eu varro o PS, como é que as informações de processo, a forma de você organizar os processos mudou dentro do kernel, então eu tenho que mudar isso. Então eu tenho que atualizar ele para ele poder se manter, e tem que manter o legado também, então eu tenho que manter ele funcionando tanto para os ambientes mais antigos quanto os mais novos. Isso e você encontra esses ambientes mais antigos para testar ainda? Eu tenho, né? Eu guardo umas VMs aqui para poder testar. Eu tenho um monte de VM e eu sempre testo em várias VMs. Que eu tenho Solaris, tenho vários BSDs, tenho várias versões de Linux com várias distribuições para eu poder ver o que não está quebrando. Animal. Cara, para fechar, queria que você falasse assim para as pessoas, para a nossa audiência, né, quem vê, eu acho que a galera gosta de... tem muita gente aqui no canal que curte Linux pra caramba, então entender assim das entranhas do sistema, o próprio desenvolvimento em C, né, projeto de software livre, eu acho que a galera gostaria de ter um projeto assim que resolvesse um problema legal, que pudesse manter, pudesse ajudar. Acho que tá muita gente nessa busca. Que dica que você deixa para quem está iniciando nessa área? Programação, segurança, Linux, você indica, né, que tipo de coisa você falaria? Eu escrevi um texto sobre inovação, que eu cliquei lá no LinkedIn, lá na minha conta do LinkedIn. Então, acho que tem 1 ano, 2 anos que eu escrevi sobre isso. Que um dos problemas da inovação, pela inovação, é que ela não resolve nada. Uma das respostas, talvez, para que você falou, o sucesso do checkrootkit, é isso, ele inovar baseado em alguma coisa, algum problema, né? Eu tinha um problema para resolver, no caso era a preguiça de ficar entrando nos lugares, ficar digitando as coisas tudo de novo, eu comecei a escrever script para fazer isso. E então, assim, eu acho que você precisa de um projeto para resolver um problema. Claro que se você quiser testar, quiser aprender, quiser só ver como é que a linguagem funciona, como é que as coisas funcionam no computador, você pode fazer isso de várias maneiras, mas se você quiser fazer um projeto, você tem que resolver um problema. Não adianta você fazer um projeto baita legal, com uma interface mega disruptiva, e você não está resolvendo nada, você não está agregando nada para a comunidade em termos de resolver problemas, né? Então, eu acho que você tem que pensar nisso. Que problema que eu quero resolver? Que dificuldade que eu estou tendo? Estou tendo dificuldade de fazer tal coisa. Então, será que se eu fizesse um programa para fazer isso, ou uma ferramenta para fazer isso, será que isso não me ajudaria? Eu faço várias ferramentas pontuais para fazer várias coisas, né? Eu desenvolvo majoritariamente em C, que é a linguagem que eu cresci com ela, mas eu faço algumas coisas também em outras linguagens. Eu gosto muito de Python também, de Go, eu acho Go uma linguagem legal também.
eu não tenho problema com linguagem, assim. Eu acho que qualquer linguagem vai te ajudar para você resolver. Só que eu acho isso, assim, se você for fazer um projeto para ajudar a comunidade, é bom você ter poucas dependências. O que eu vejo é que tem muito projeto que depende de muita coisa. E essas coisas começam a ser um empecilho para o seu projeto andar. Porque você não mantém o projeto, a sua dependência. Então, o cara tem outras ideias para o projeto dele, que o seu depende dele. Não sei se você está acompanhando aí a ideia. Sim, totalmente. O meu projeto depende de A, B e C. A, B e C são projetos independentes. O dono do projeto A, do B e do C tem as ideias dele para os projetos deles. Então, de repente, em algum momento vai quebrar o meu projeto, porque ele vai incorporar alguma coisa, vai mudar alguma coisa, ou vai evoluir alguma coisa. Perfeito. Então, quanto menos dependência o seu projeto tiver, mais garantia de que ele vai conseguir evoluir de forma mais natural, sem precisar de tanta coisa, né? A própria linguagem de programação. Se você resolve fazer um projeto em Python, qual Python a gente está falando? A gente está falando do 2, do 3, do 3.7, do 4. Então, é uma coisa que realmente começa a ficar difícil, porque o seu projeto começa a ficar dependente de versões de Python. Né? Você pega um projeto super legal, você fala, pô, vou rodar aqui. O cara, não, mas o meu só roda no Python 2 ponto alguma coisa, então 2.8 e tal. E aí você já está com o Python lá na frente, você tem que fazer um Docker, fazer uma VM, fazer alguma coisa só para rodar aquele negócio. Né, cara? Começa a complicar demais. Né? Então, o que eu acho é isso. Primeira coisa, você tem que ter um problema para resolver. Uhum. Estudar, você pode estudar qualquer coisa. O que te interessa, você tem que ter um foco. Eu não sou muito bom para falar de foco, né? Porque eu não tenho muito. Eu trabalho com coisas diferentes, desde cartão, chipagem, até segurança física. Mas, assim, é legal você, no começo, ter um foco, pelo menos no começo, ter um foco para você ter uma diretriz para conseguir um emprego que possa, de repente, você possa evoluir para outras coisas. E resolver um problema e evitar ter muita dependência, porque isso pode ser um problema para o seu projeto, eu acho. Entendi. Olha, excelentes dicas. Acho que a gente, sei lá, acho que a gente nunca falou isso aqui, nunca teve esse tipo de conversa, né, no canal. Então está sendo, acho que, bem inédito e bem útil, principalmente num momento onde problemas não faltam, né? Faltam mais soluções mesmo. Obrigado, cara. Eu que agradeço, cara. A gente está aí. Se precisar, se quiser bater um outro papo, tiver uma outra pauta, quiser bater papo, você sabe que eu tenho, como eu trabalho em várias áreas aí, eu posso palpitar em várias áreas diferentes aí. Vai ser sempre um prazer. Uma pauta interessante para ambos aí, a gente conversa. Com certeza, com certeza. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido aí, né? Acessem o site do Check Rootkit, chequem os projetos, né? Comprem um livro de Wi-Fi do Nelson, acho que é legal. Além de incentivar esse tipo de produção de conteúdo, você está recebendo um material de qualidade em ambos os casos, né? Então, obrigado mesmo, Nelson. Valeu por topar esse convite. A gente está aqui virtualmente, né? Nelson está longe, mas a gente conseguiu trazê-lo aqui. Então, beleza. Legal. Bom, gente, é isso. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, curtam aí. Tem um botão curtir para isso, né? Tem os comentários aí. Vou pedir para o Nelson para a gente depois ficar ligado nos comentários, para trocar ideia. Claro. Que rolar. E se inscreve aí no canal, que a gente não vai parar, vai continuar trazendo gente boa para dar entrevista para vocês. A gente quer que esse negócio ande e os nossos esforços não têm fim. Beleza. Valeu. Um abraço então, Nelson. Um abraço, galera. Até o próximo. Falou.